Aqui o Adriano do Futuro, aparecendo para te dizer que esse episódio, ele tá bem importante e denso e sério, mas ele ficou longo demais. Então, como deve ter visto no título, a gente vai quebrar ele em duas partes. O que tu vai ver nesse aqui é entender um pouquinho sobre qual é a luta interna que alimenta esse inimigo e onde ele se aproveita para conseguir crescer em cima dessa fraqueza nossa, e qual é o conceito principal que está por trás de tudo que ele faz. Porque assim que a gente se dá conta disso, a gente já fica bem mais protegido. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. O que define a minha realidade é basicamente como eu me comporto, como eu vejo o mundo e como eu ajo. Então, uma série de ações, uma série de comportamentos ao longo de bastante tempo, eles vão definir qual que é a qualidade da minha vida, das minhas relações, da minha saúde e de todas as áreas delas. Então, tudo acontece da onde? De uma série de comportamentos que se repetem. Então, o comportamento é o que define tudo. Beleza, então a gente dá um passo para trás e fala, mas o que define quais são os comportamentos que a gente toma? E o que define os comportamentos que a gente toma são conceitos, são ideias, são premissas. Daí já começa a ficar mais delicada a coisa, porque daí você começa a ver quais são o poder de ideias e o poder de premissas, porque elas podem moldar comportamentos ao longo de um período maior, com maior consistência, mudam uma vida, e se eu fizer isso em massa, então eu consigo definir a realidade planetária, basicamente, que é mais ou menos o que está acontecendo, mas a gente já vai chegar lá. Essas ideias que nos levam, né, e alimentam o inimigo, na real, elas estão envelopadas como coisas belas e positivas, e elas vêm escondidas que nem um cavalo de Troia em tudo, hein? Nos filmes, nas séries, nas notícias, nos grandes influenciadores digitais, nos livros, nas histórias, em tudo. As leis que a gente aprova, tudo carrega um pouco essa ideia, que é a ideia que vai acabar minando todo o nosso senso de autopropriedade, de autoconhecimento, e vai nos jogar para um caminho bem negativo. E eu não acho que todo mundo que está perpetuando essas ideias tem total consciência do que estão fazendo. Eu acho que grande parte, na real, só caiu no conto e meio que está repetindo como se fosse algo positivo, assim. Então, é que nem aquele cara que vende um esquema da pirâmide, né? Um Herbalife da vida, aí, um Monavi ou qualquer negócio desses, que realmente acredita que ele está gerando valor e que ele está sendo esse marketing multinível em cadeia, e ele não sabe o que está fazendo no final das contas. Então eu acho que grande parte está na certa ignorância. Então eu não acho que fazem por mal. Agora, independente se tu tem intenção ou não, existe resultado, existe impacto nas tuas ações, né? Então, de alguma forma, você ainda assim vai ser responsável pelos teus atos. Mas eu não tô aqui para falar assim, eles não têm uma ideia, vamos acabar com eles, que grande parte nem sabe o que está fazendo. O importante é a gente conseguir ter consciência dos conceitos e começar a conseguir mapear onde que tem e onde que não tem, para a gente ficar um pouco mais ligado nisso e menos vulnerável. A gente não ter consciência desses conceitos principais que estão acabando com a gente é como se a gente deixasse todo dia a porta da nossa casa aberta e as janelas abertas e a gente nunca fechasse. Aqui na minha cidade, no caso, isso daria para fazer sem efeito nenhum. Provavelmente entraria talvez um graxainho, um gambá, um bugio, que não seria tão ruim, mas poderia ser bem ruim. A questão é eu ficar totalmente escancarado. Do nada eu acordo e pode ter um cara sentado no meu sofá, ou um bicho sentado no meu sofá, e ele passou pelas minhas coisas e ele totalmente entrou na minha vida. Então, quando a gente tá ignorante sobre isso, a nossa porta tá aberta, a gente não tem defesas, porque a gente nem sabe do que se defender. Então, a parte mais importante, a ideia que me motivou para fazer esse episódio aqui é falar assim, cara, não vamos ficar na ignorância e ficar se fazendo de ingênuo e tal, porque tem algo realmente sério que está acontecendo e a gente tem uma parte para fazer nesse combate. Então, chega de deixar a porta aberta. Vamos fechar o portão e vamos olhar com certa atenção de vez em quando e vamos ficar em vigília
para assim conseguir ter realmente uma boa sanidade mental, um bom lar, e a gente tá meio que defendido e protegido do que tem realmente a capacidade de nos destruir por dentro. Muito bem, então a gente vai jogar luz sobre isso, e daí a escolha de como que tu vai agir, assim que tu ganhar consciência sobre essas premissas e como que tu quer se proteger, como tu quer ativamente fazer a sua parte, enfrentar isso, mano, isso eu deixo totalmente pra ti. Aqui tem meio que um call to arms, né? Tem um chamado que é, mano, se tu tá vendo isso que eu tô falando, se faz sentido o que eu te expliquei, cara, de repente se une ao nosso grupo que tá fazendo a nossa parte para tentar resistir a isso. Mas, de novo, essa parte é tua. Pelo menos saia daqui com consciência de falar assim, cara, agora eu tô entendendo um pouquinho melhor o que tá acontecendo. Eu vejo, só veja. Depois que tu quer fazer com o que tu viu, é com você. Mas saiba que depois que tu viu, não tem como desver. Então, se tu tá super de boa com, de forma geral, o que aparece no teu celular, no teu Instagram, com o que tu vê na TV, e tu não quer, tipo, ver a intenção nefasta de alguma forma e que quer te prejudicar escondida nessas coisas e ficar talvez um pouco mais ligado e mais alerta, melhor tu não ver esse episódio. Então para aqui e fala, não, Adriano, não quero ter esse nível de alerta, assim, eu quero ficar de boa, melhor não saber. Para esse episódio. Depois que a gente vê, não tem como desver. Beleza? Daí o que tu faz com essa informação é totalmente contigo. Eu sinto que eu tô há muito tempo fugindo, então tá na hora de revelar um pouco da minha filosofia, da minha visão de mundo, que na verdade não é só minha, é de um monte de gente. E mais importante, tu tendo a consciência também, agora tu vai ter mais ferramentas e mais poderes para conseguir fazer a tua parte e enfrentar com mais consistência e consciência. Então tá, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que tem duas grandes lutas e meio que uma se alimenta da outra e vice-versa. Tem uma luta interna e tem uma luta externa. A luta externa tem como objetivo nos incentivar e nos prejudicar para ganhar a luta mais importante, que é a interna. Então, de alguma forma, ela vai pelas beiradas e se aproveita da fraqueza interna. A luta interna, no final dos contos, é sempre a mais importante de todas, por isso que eu defendo tanto o autoconhecimento. Os recursos que eles usam, as estratégias, é baseado em conseguir penetrar e vencer essa luta interna. Mas no final dos contos é meio que a mesma luta em escalas e planos diferentes, vamos dizer assim. Então, para a gente conseguir entender o que de fato acontece no mundo real, que está nos prejudicando e nos atacando, a gente tem que entender o que acontece no mundo interno, que é meio que uma reverberação, né? É uma amplificação dessa mesma ideia. Então vamos entrar primeiro nessa luta interna. Quando tu pensa no que gera estresse, no que gera o comportamento de fuga, o nosso senso de sofrimento e de ansiedade, de aversão à vida, né? De forma geral, todos esses movimentos, e alguns se dizem, eu tô com medo do futuro, eu tô com medo dos outros, eu não quero mais, eu tô cansado, eles vêm de uma ideia, tem uma ideia que está por trás de todos esses sentimentos ou esses status emocionais. E qual que é a ideia? Não vejo sentido na vida, ela é dura demais. Está por trás de tudo isso, todo o nosso estresse, nosso sofrimento, nossa ansiedade, nossa procrastinação, nossa vontade de se fechar, nossa dificuldade de sair da cama, nossa dificuldade de se comprometer, nossa dificuldade de se dedicar, tudo isso está por trás lá, a crença raiz que é não vejo sentido na vida, eu acho que ela é dura demais. E daí quando tu para ver que esse é o problema, e cara, pra mim é muito claro, eu consigo ver na minha vida, quando eu acreditava bastante nisso, como era difícil e sofrida, mas mais agora nessas mais de 2.000 horas que eu tenho de mentoria somada e mais de 200 pessoas que eu já atendi ao longo desses anos, onde no final dos contos, quando tu vai fazendo as perguntas de mas por quê, de onde que vem, tu sempre chega nessa variação. E as pessoas que estão mais desconectadas, tristes e sofrendo é que estão vivendo com mais intensidade essa ideia. A vida não faz sentido, ela é dura demais. Muito bem, e assim a gente tem clareza que esse é o problema que vai nos levar para o buraco, a gente tem também instantaneamente o antídoto. E qual que é o antídoto para isso? O antídoto está direto no Viktor Frankl, né? Está direto na logoterapia, ou todas essas variações, que é a simples conexão com algo maior, né? Ou a ideia que é, eu não compreendo a realidade, mas eu confio. Eu escolho buscar e reconhecer a graça na existência. A experiência de vida até pode ser dolorida, mas acima de qualquer coisa, ela é bela e boa. Tu
que essa é a ideia totalmente oposta, essa ideia é totalmente diferente, é a ideia basicamente de logos, né? E de ver sentido na existência e de alguma forma aceitação, contemplação da realidade e a conexão e o reconhecimento que existe uma faculdade maior, uma inteligência maior que rege as coisas. Então, no jeito resumido, a gente pode chamar o primeiro de um niilismo, né? Uma falta de sentido, e o outro algum tipo de coisa vinculada a logos, né? Uma crença de que eu não sou só o meu corpo e a vida não é totalmente aleatória. Eu sou algo além do corpo e existe um sentido. Esses são os dois opostos, né, dessa ideia. Então, niilismo contra logos, né? Ou a crença de algo maior. Tá. Quando a gente pensa sobre isso, a gente vai... Tá, Adriano, eu entendi. Claramente, se eu achar que não tem sentido na vida, eu não vou ver sentido em viver. E, de alguma forma, a minha vida vai ser levada a uma ausência de vida. Então, todo pensamento niilista eventualmente leva à depressão e ao suicídio, porque o pensamento niilista é uma negação da vida. Se a vida não tem sentido, a vida não precisa existir. Então, é óbvio, se eu tiver qualquer pensamento assim, e não é se, todos nós temos, né? A gente vai falar depois sobre que ele vem do ego, né? Quando eu tiver isso, claramente eu vou para esse espaço. Mas, Adriano, tu falou que existia um inimigo meio que maior, que está no mundo externo e físico, não só um inimigo interno. Qual é a função? Por que esse inimigo que está do lado de fora ia gostar de me colocar nesse espaço, de me colocar nesse buraco de escuridão, de ausência de sentido e meio que em direção a definhar e a morrer? Tipo, o que esse inimigo ganha com isso? Em a gente ser meio que pessimista, niilista e totalmente cínico? O que tem pra ele? E, cara, pensa bem, mano. Quem tem mais força? Imagina duas pessoas. Quem que é mais, de alguma forma, assustador e mais difícil de controlar? Uma pessoa que é descrente da própria existência e de uma forma do sentido da vida, ou alguém que está embasado e fundamentado num sentido maior, que tem meio que uma fé inabalável. Tu consegue ver que uma dessas ideias te deixa fraco, submisso e vulnerável, e o outro te deixa mais forte e soberano. Então um tu fica mais dono de si e o outro tu fica mais dono de quem chegar aí e te mandar o que fazer, porque tu tá fraco e vulnerável no estado de literalmente vulnerabilidade. Nada tem sentido, eu tô fraco e tal, e até posso falar, mas eu faço meu próprio sentido, mas esse cara sempre vai ser mais forte. Falta uma vitalidade de engajamento com a vida que só quem tem alguma intenção de logos e alguma visão de algo maior tem. Tu entende? Porque a gente acha que esse negócio é só como se fosse, é uma escolha, é uma personalidade. E na realidade, isso é só uma questão de maturidade espiritual, né? No início, na infância, na real, a gente tem totalmente logos, né? Mas quando a gente sai pra infância, é muito fácil a gente duvidar de tudo, questionar tudo. A gente não confia nos pais, não confia na sociedade. E a gente tem péssimos professores que nos levam nesse buraco de tipo, nada tem sentido, o mundo é aleatório e vamos fazer o nosso melhor. Que parece até que tem algo positivo, mas ele só te leva pra morte, pra suicídio, pra destruição. O pensamento em si te leva. Enquanto o outro fala, não entendo a realidade, mas ela tem alguma razão para estar aqui, tudo acontece por um sentido, algo está me guiando e eu nunca vou ser totalmente abandonado porque tem algo maior que me cuida. Cara, um cara desse, quem ganha, tu acha, numa competição de força? Quem tem mais vitalidade? Quem está mais engajado com a vida? Quem é mais fácil eu submeter e ter obediência? O niilista. Então, aí tá respondendo a tua pergunta já de por que eles querem que a gente vá para esse buraco? Cara, porque no final das contas eles vão ter mais obediência e controle, que é o que o inimigo quer ter. Muito bem. Nessa luta interna a gente pode chamar também o inimigo interno que está nos jogando para esse lado de ego. Porque ego estou te dando uma visão mais da psicanálise, né? Mas tem várias visões, né? Tipo, a ideia principal do ego é que ele cria o senso de individualidade. Então, por conta do meu ego, eu falo que eu sou o Adriano. É importante. Eu sou o Adriano, estou nesse corpo aqui. Então eu consigo agir como Adriano. Eu preciso acreditar que eu sou Adriano para poder estar gravando esse vídeo. Tem essa função. Qual que é o problema? Ele não fica satisfeito com isso. Ele quer ir longe demais. Ele quer ser o rei do nosso castelo, né? Então, o ego, ele tem a função, ele tem a intenção de nos separar de tudo e nos separar dos outros. E esse é o princípio do pensamento niilista, né? Eu tô sozinho e nada tem sentido. Ninguém nunca me entende. Eu tô sozinho nesse mundo. O pensamento niilista é isso. E o ego quer fazer a mesma coisa. Ele quer te levar para esse espaço de isolar.
de separar e de ter essa divisão, né? Sendo assim, como ele está sozinho no mundo, ele quer reforçar que tu está sozinho no mundo, a busca principal dele vai ser por segurança, status, poder e tudo para ele sentir que o mundo não é tão assustador, porque na real ele está morrendo de medo de estar aqui sozinho, sem um pai ou sem ninguém cuidando dele. Então, ele vai nos levar sempre na busca pelo prazer individual, pela segurança e pelas garantias. Eu contra o mundo, ele vai trazer a separação, a divisão e a ideia principal do niilismo, que é eu sou meu próprio Deus. Não existe Deus, é uma terra de ninguém, mas eu sou o meu próprio Deus. Até parece que ele tem uma soberania, né? Não tem, é fraco. No final das contas, ele é um falso líder, né? Ele é um falso Deus. Muito bem, do outro lado do ego, a gente tem o que a gente pode chamar de consciência maior, eu superior, cara, Espírito Santo, alma. Não faz tanta diferença o self, né? Como Jung fala. Não faz tanta diferença o que tu quer chamar. A questão é que esse outro lado, ele é o que sente a conexão com o universo e a conexão com os outros, né? Então é o lado que ele vai buscar a entrega, ele vai buscar a fé, ele vai buscar o servir, porque ele serve, ele é uma ferramenta de algo maior. Então, o foco aqui dessa consciência, do self, né, da vocação, é a união, é a integração, a ideia que somos todos um, que é uma coisa que é bem comum em todos os livros sagrados, né? Essa conexão fraternal de somos todos irmãos, somos todos um. E em vez de eu sou meu próprio Deus, eu sou a ferramenta de um Deus maior. Então, a gente tem essas duas forças em oposição dentro da gente. O self, a consciência, o Espírito Santo e, do outro lado, o ego. Ou, como muitos interpretam, né, o próprio texto do C.S. Lewis, né, da Cartas para um Diabo Aprendiz, ou Napoleon Hill, ele defende muito que tu pode chamar isso também de diabo, né, ou de Satanás, ou de Lúcifer. Que, cara, se tu for ver, é muito doido. Quando tu vê o que a imagem, né, o que o arquétipo do Satanás ele está buscando fazer, o que ele quer, é a mesma coisa que o ego quer. Tanto que quando o Jesus encontra com ele, o que ele promete? Ele fala, eu vou te dar tudo. Só sirva a mim que eu vou te dar tudo. Todas as terras, tudo ele promete para Jesus. Só escolhe me servir. Que é meio que o ego faz pra gente também. Fala assim, cara, não, vem na minha, vamos se proteger, tu vai ganhar tudo. As promessas são parecidas, o jeito de se comportar são parecidos. E de uma forma, quando a gente alimenta o ego, a gente também quer alimentando também o conceito bíblico desse outro lado. Então também tem esse outro jeito de interpretar. O que eu acho que faz muito sentido, né? Uma coisa mais junguiana, assim. E encaixa, né? E tem uma outra grande semelhança para mim da imagem, né, desse arquétipo do diabo, do Lúcifer, é que o ego ele tá falando o quê? Esse mundo é sem lei, ele não tem nada e eu não confio nele. Mano, confia na gente mesmo que a gente vai fazer melhor. Que é basicamente a ideia que o anjo caído teve, né? Ele viu que tudo, não gostei, não concordo com isso aqui, deixa eu fazer do meu jeito. Daí ele começa a revolta, ele cria todo o movimento, se torna Lúcifer e cria o inferno. Então, tem essa imagem muito forte que é, para criar o inferno basta eu renegar a realidade e falar que eu sou meu próprio Deus, que eu faço melhor. É isso que o ego faz e é isso que o Lúcifer faz também. Então, esse é um outro jeito de ver esse inimigo interno. Muito bem. Agora na luta externa, eu não sei muito bem como chamar, tá? Eu não entrei tanto nessas teorias de conspiração para entender tipo qual que é o nome dessa galera que está ativamente fazendo esse trabalho. Mas o conceito eu acho que é mais importante, que é essa ideia dessa pequena elite, a gente pode chamar assim, ou desses poucos que estão no poder das maiores empresas e maiores coisas que existem. Então são esses poucos poderosos que de alguma forma acabam decidindo para onde a sociedade vai. Eu não sei qual é o nome deles, quer chamar de Illuminati, qualquer coisa assim, chama do que quiser. A questão é, eles existem. Existem pessoas que têm muito poder há muito tempo e elas têm intenções específicas, né? E por mais que isso se desdobre em um monte de áreas, para mim tem 3 grandes áreas que são as principais que eles conseguem exercer de alguma forma a sua dominância e seu poder. E vai ser a área das mídias, principalmente, vai ser, né, tanto as mídias sociais, mas como grandes... a imprensa em si, o jornal e os canais de comunicação, e junto com isso, mas é diferente, vai ter toda a questão do entretenimento, de quais são nossos mitos e as histórias que nos impactam, né? Então todas as grandes produtoras de filmes e séries e as editoras de livros também. Então a gente vai ter imprensa, mídia, entretenimento e por último a Big Pharma, né? Que é toda a indústria farmacêutica.
E daí essas 3 aqui, de alguma forma, elas meio que definem como que a gente vive a nossa vida. Agora, especificamente, quais são as estratégias delas e o que elas fazem para conseguir esse objetivo delas, que é nos deixar mais complacente e mais obediente e meio que ganhar por fora a nossa luta interna, isso a gente vai falar na segunda parte desse episódio tão importante, que é o inimigo. E daí nesse próximo episódio a gente vai falar sobre quais são as estratégias e como de fato se blindar delas e o que fazer para ativamente fazer a nossa parte na luta. Porque se a gente não estiver ativamente fazendo a nossa parte, de alguma forma a gente está sendo cúmplice. E a moral desse episódio aqui é que eu sei que tem vários de vocês que estão comigo já há um tempo, que se conectam, que já conseguiram ter o benefício das minhas ideias, mas eu sinto que eu não estou sendo totalmente sincero contigo, porque o que está por trás de tudo, a camada que acaba movendo tudo, eu não estou revelando e tal. E eu tenho, tive meu medo, tenho todas as minhas razões para meio que me esconder, mas aqui agora meio que já chega, assim. Eu sinto que isso é importante, e essa é a minha missão. E se tu é um dos poucos que quer se unir nessa missão, acho que não faz sentido eu ficar escondendo isso de ti. E aquela coisa meio tipo, pô, tu sabe, tu tá ligado, né? E daí tu fala, eu tô ligado. E a gente fica, nós dois falando assim, a gente tá ligado, mas a gente não fala com todas as palavras, e assim a gente continua perdendo a força. Então, cara, vamos só falar as coisas como elas são, vamos encarar a realidade como ela é, e agora a gente pode ativamente fazer a nossa parte para mudar um pouco as nossas chances nessa batalha. Cara, sendo bem sincero, mano, não acho que tá muito boa coisa pra gente não, assim, é uma coisa quase os 10.000 persas, né, contra os 300 de Esparta, assim, existe uma força grande que tá realmente oprimindo do lado do inimigo, mas no final das contas sempre existe esperança, porque a defesa do meu trabalho, a defesa talvez também da tua vida que está se conectando comigo, ela tem uma verdade superior e uma verdade maior. Então, por mais que a gente seja soterrado e oprimido, existe uma força maior no que a gente está buscando. Que, em poucas palavras, é a soberania individual, né? A liberdade da individualidade e eu poder ser quem eu vim aqui para ser e não quem eles querem que eu me torne. Mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. Se isso aqui fez algum sentido pra ti, cara, compartilha com um amigo teu que se perde um pouco nas coisas e de repente chama ele pra se unir com a gente na única luta que importa e encarar de frente o bom combate. Até a próxima.